Funcionando? Bom, então, eu achei interessante essa entrevista, aquelas outras que eu tinha colocado também tinha achado interessante, mas eu achei interessante porque ela fala exatamente, né, que ela entende o livro e ele foi entendido por algumas pessoas como a história do Brasil contada a partir de outra perspectiva, né, de uma perspectiva que não aparece. Claro que é um recorte, né, da história do Brasil, é um século ali, século XIX, mas que representa, enfim, vários séculos da história do Brasil e talvez até o que a gente vive até hoje, né? Como a gente vem discutindo. E, e também, assim, eu não sei se vocês chegaram a ler o prólogo, pelo menos, mas no prólogo do livro ela coloca essa história de que ela encontrou um manuscrito perdido, né? E que ela está ali reescrevendo aquela história. Né? Esse é um mecanismo interessante, assim, se vocês lerem os diálogos de Platão, vocês vão ver que de vez em quando aparece uma coisa semelhante ali em Platão, né? Em vez de narrar diretamente, bom, nunca é diretamente, né? Sempre através de diálogos e tal. Mas mesmo os diálogos que aparecem ali, ele muitas vezes coloca como alguém ouviu de alguém, não sei o quê, que achou um texto. Né? Então sempre a história tem muitas camadas, assim, né? Que é também um mecanismo de chamar atenção para a produção do discurso, né? Porque se eu começo a falar diretamente, né, se eu faço um tratado filosófico, por exemplo, e começo a falar diretamente, é como se aquele discurso ele ganha mais a ilusão de que ele está falando a partir de ponto nenhum, né? Que ele é neutro, que ele é objetivo, que ele é universal. Quando eu falo de onde está vindo esse discurso e começo a falar, sim, quando eu falo de onde está vindo esse discurso e começo a mostrar a complexidade para esse discurso ser produzido, as muitas vozes que estão sempre envolvidas nesse discurso, né, eu deixo transparecer que esse discurso não é de lugar nenhum, que esse discurso é uma construção. Né? Então, perco um pouco aquela ilusão. E aí ela brinca, então, com isso, a gente, em princípio, não sabe se esse manuscrito existe ou não existe, né? Se ela encontrou mesmo isso ou não, parece que não, né? Mas, de qualquer maneira, mesmo ela não tendo encontrado o manuscrito, ela encontrou muitos documentos, ela fez uma pesquisa, ela é mineira também, que é uma coisa que eu só reparei depois, né? Que 90% das autores que eu botei na bibliografia são mineiras. Mas, enfim, aconteceu. E ela, então a gente tem, né, várias mineiras e uma maranhense e uma caririense, juazeirense, cearense, portanto. Mas ela viveu um bom tempo também em São Paulo, né? Ela é uma publicitária, ela se formou em comunicação, né? É uma publicitária e tal. E aí depois ela resolve ir para Salvador, viver em Salvador. E lá em Salvador ela encontra essa vocação literária e a tarefa, né, que ela se coloca de escrever esse livro, por ter encontrado ali muitos registros dessa história do Brasil e da história da escravização a partir de outras perspectivas. Salvador é uma das cidades mais, se não há mais, né, que tem mais negras e negros no Brasil atualmente, né? Então tem ali muito forte a presença dessa voz, né, desse discurso. Isso interessou muito a ela e ela, então, a partir dessa pesquisa, desses documentos, ela vai contar essa história. E aí tem um aspecto na história que é uma história, então, que se passa, acho que do começo do século XIX,
década de 10, século XIX, até final do século XIX, um pouco antes do fim da escravidão, né, da escravatura aqui. A narrativa é de trás para frente, né? A mulher está contando o que aconteceu com ela desde quando ela era criança. Então tem aquela primeira parte que a Ana Paula falou que é muito, assim, uma boa parte é muito violenta. Grande parte do livro é muito violenta, né? Porque é isso, né? Como as experiências, quase todos os livros que a gente leu até aqui, né? Porque é a experiência da mulher negra. Mas a primeira parte que ela está ainda numa região rural em Benin, né? Onde ela nasceu, com a sua família, e aí aparece esse outro grupo, uns homens, né? E violentam a sua mãe, enfim, matam seu irmão, e ela tem que fugir com a avó, né? E aí ela vai, então, para a cidade grande, e lá depois ela é sequestrada e levada, trazida para o Brasil, quer dizer, vira uma mercadoria, né? Ela é criança ainda, acho que com 10 anos, uma coisa assim, e vira uma mercadoria trazida para o Brasil, e aí todo esse processo da travessia é terrivelmente violento também, né? Assim, as condições piores, né? Assim, terrível. E depois, quando ela chega, ela é vendida para morar numa fazenda na Bahia e também vai ser violentada sexualmente pelo seu senhor, enfim. E vai ser posta para fazer companhia para a Sinhazinha, né? Que vai virar uma certa amiga dela, assim, estabelece uma relação e tudo. E aí, enfim, vão acontecendo um monte de coisas com ela, ela passa por diversas funções sociais daquelas pessoas que são escravizadas. Ela é apresentada como uma mulher muito, muito esperta, né, muito inteligente, capaz, assim, de grandes negociações e, enfim, ela está narrando isso como uma senhora, né? E até uma boa parte do livro, essa narrativa parece estar sendo feita diretamente ao leitor, ao ouvinte, né? Ali e depois a gente, lá no meio, mais ou menos no meio, a gente descobre que ela está fazendo uma espécie de carta para o filho, né? Então ela está voltando, depois que ela fica adulta e tal, ela volta para a África e abandona o filho, que é vendido como escravo também, e depois ela, enfim, vive lá um monte de coisa que é super controversa também, mas aí depois ela volta para o Brasil para procurar esse filho. E aí essa carta, essa narrativa é uma carta, ela está contando a sua história, né? A história dessa mulher negra, dessa Maim, né? Dessa Luísa Maim. E até uma brincadeira, porque como tem essa história de que o Luiz Gama fala da Luísa Maim como mãe dele de uma maneira um pouco lendária, assim, né? A Ana Maria está brincando com isso na medida que toda essa narrativa ela ganha esse aspecto um pouco lendário de alguma coisa que vai chegar a esse filho através dessa carta, enfim, que está sendo redigida, escrita, né, por uma outra pessoa que acompanhava ela e tal. Então, Camila, ela inclusive, assim, nesse ponto, ela inclusive afirma que foi do interesse dela mesmo mostrar esses lados assim extremos, né? Ela conduziu de uma forma consciente, mostrando essa condição até de se adaptar àquelas situações que estava e utilizando aquele conhecimento para quando do retorno à África ter a condição de fazer aquele processo. Então, ela construiu aquilo ali para mostrar aquela dura realidade. Ora, a pessoa está numa dada condição,
mas, eventualmente, pelo curso, ela pode até assumir posições assim que até então seriam estranhas, né? Ela reconhece isso. Nessa entrevista o cara pergunta para ela, né, sobre essa contradição que aparece na personagem, né? Eu vi algumas pessoas que leram esse livro, que, enfim, professores de literatura e tudo, comentando também, até como leitores, assim, um pouco decepcionados, né, com a personagem, porque aparece isso dela não bem participar do comércio, né, mas enfim, tá ali ligada, enfim, tem amigos no comércio negreiro, enfim. Ela é uma comerciante, né, a partir já, num determinado momento na sua vida de escravizada, ela assume essa função que existia também para os escravizados, que era o escravo da rua, uma coisa assim, que era alguém que tinha a possibilidade de ficar livremente comercializando os produtos e pagava, né, a taxa para o senhor, né? Enfim, que é os trabalhos dos escravizados, eles tinham também certas hierarquias, né, um status diferenciado, né? Você tem o trabalho na lavoura, você tem o trabalho dentro da casa grande, né? Tem uma série de trabalhos que tem também aspectos ligados ao gênero e tal, à idade e tudo isso. Às vezes até de onde vem aquela pessoa, né, escravizada, qual é a cultura do lugar de origem dela. Aparece no livro também os escravizados africanos que eram do islamismo, né, muçulmanos, e eles são os grandes responsáveis, maiores responsáveis pela revolta dos malês, que historicamente a maior revolta dos escravizados, né? Eles juntaram centenas de pessoas escravizadas e foram para as ruas em Salvador e chamavam mais pessoas e realmente criaram uma possibilidade mesmo de enfrentamento assim, né, da situação. Houve várias outras revoltas, mas essa foi bem a mais forte, assim, em termos numéricos, na rua. E aí, esses homens e mulheres, mas principalmente homens, eram muçulmanos, né? Eram negros africanos muçulmanos. E tinham, então, por causa da tradição islâmica, um outro tipo de posicionamento, por exemplo, em relação à escrita e à leitura, enfim, escreviam e liam, e enfim, tinha uma série de aspectos ali que tornava eles mais perigosos para os senhores, né? Porque estavam participando ali mais daquele mundo. Da mesma maneira que ela, né? Que não é de tradição muçulmana, né? A tradição lá de Menin é de Vodun, que é o que a gente conhece como voodoo, né? Que a gente não conhece, na verdade, que a gente ouve falar mal, né? Enfim, que é uma tradição que dá origem também ao candomblé brasileiro, baiano, né? Uma experiência religiosa. Porque nesse caso, Camila, até mesmo no relato, ele coloca assim, que eles seriam a parte dominante, né, os malês, teria que serem exterminados, os brancos. Agora aí entra novamente assim um traço, porque eles colocaram, apresentou assim, que aos mulatos está reservada a escravidão, né? Então eles, apesar dessa condição, ela deixa transparecer assim aquela condição assim de fazer uma mudança, mas da perspectiva do muçulmano, né? Que de certa forma também deixava transparecer isso quando foi colocado esse lado aqui reservado, ainda assim um aspecto
escravocrata, né? Não seria uma revolta totalmente para uma liberdade plena. Foi o que assim, acompanhei, assim, que foi mencionado no documentário. Qual documentário? O que havia sido postado no Siga, o vídeo no Siga. De entrevista, né? Então, eu Assim, só, penso. só citando para ir Não, dando esse então, contorno, né? o que a gente está falando, só completando o que eu estava falando antes, para a gente chegar aí, né? A própria personagem, então, embora seja de tradição de literatura oral, ela se apropria da escrita e da leitura, ela tem muita percepção de como que a leitura e a escrita são poder, né? E em diversos momentos ela se relaciona com outras pessoas e discute, lê textos, enfim, né? Consegue aprender a ler e usa isso. E em alguns momentos ela finge que não lê para ser considerada menos perigosa. Então tem esse aspecto, né? E que não é homogêneo em todas as pessoas que vieram, que foram trazidas, sequestradas e trazidas aqui para serem escravizadas. O que você está dizendo, Clécio, eu não me recordo exatamente dessa questão aí que você está colocando, mas eu me recordo, né, que há uma... Isso aparece no livro, assim, mesmo desde o começo, desde o momento em que ela é sequestrada, aparece no livro que há uma tradição que tem uma espécie de escravização de pessoas, assim como há na Grécia, assim como há em várias tradições antigas, né? Que são a escravização daqueles que são derrotados na guerra, né? Então, quando tem uma guerra entre os povos, você, principalmente de mulheres e crianças, que são consideradas como parte da propriedade, né, ali, elas são incorporadas à propriedade do vencedor e, portanto, escravizadas, né, tornadas ali objetos daquele que venceu. E os homens, na sua maioria, são mortos e, eventualmente, também são escravizados, né? Quando se rendem e se colocam numa certa posição. Isso é tema de debate em Aristóteles, por exemplo, enfim. Só que no livro a gente já está dentro de uma estrutura, né, de relação entre a Europa, a África e a América, que é uma estrutura colonial. Portanto, né, a gente já está no século XIX. Portanto, todas essas tradições que são lá dos povos africanos já estão permeadas pela influência da Europa, pela influência da mercantilização, né, trazida da Europa. O momento aí da colonização é o momento em que o capitalismo está sendo se firmando, sendo gestado e se firmando, né, enquanto sistema econômico, enquanto sistema social, tudo isso. E faz parte dessa gestação a necessidade de um acúmulo de capital, enfim, né, tudo isso que a gente estuda lá no mercantilismo e tudo. E aí você tem, né, junto com isso, uma cultura europeia que vem, então, com essa estrutura mercantil e gera um movimento de negociação, né, e de aumento das guerras, né, entre os povos africanos, né, com interesses mercantis, né? Então, não existia essa de vender escravo, né? Não existia essa de vender uma pessoa, né? Existia
é essa estrutura que, enfim, como existia em outras culturas também, de você tomar o domínio sobre aqueles que você derrota na guerra. Mas, de repente, isso não é mais um negócio ali de um conflito entre aqueles povos. Aquilo vira um grande negócio, né? E aí é claro que você tem, para esse grande negócio, alguns africanos também envolvidos nisso, né? E aí você gera essa relação, que depois, assim, há pouco tempo, gerou uma série de debates, inclusive, enfim, políticos aí falando sobre isso, né? Obviamente sem conhecer nada, mas dizendo, não eram os brancos que escravizavam os negros, os próprios negros se escravizavam. Só que não é exatamente assim, né? E da mesma maneira, você tem, em relação ao islamismo, também uma série de complicações, né? Assim, de contradições. Porque insere já como um elemento, parece até assim que é um elemento mesmo complicador da situação, né? Porque vai a cada ponto que vai sendo colocado, vai agravando ainda mais estabelecendo mais e mais pontos de atrito. Se bem assim que foi que eu pude até compreender, né, que vai sucessivamente apresentando essas situações até que realmente explode, né, eclode, vamos dizer assim, eclode o movimento pelo caldeirão que se formou, né? Se pode ser entendido assim, dessa forma. Você está falando da revolta dos malês? A revolta dos malês como item do próprio livro, né, da própria forma que ela colocou. Porque Sim, ela vai se apropriando, né, de vários pontos e vai tecendo, costurando, digamos assim, esses aspectos que realmente conduz a um ponto que é crítico. Né? Eu percebi assim que foi colocado que ela conseguiu trilhar um percurso que inevitavelmente vai eclodir não teria assim uma alternativa, não. Ela conseguiu apresentar as situações que realmente foram postas para eclodir essa situação, essa revolta. eu acho que uma das coisas também que é dita, né, por alguns historiadores e tal, é que a Ana Maria, na narrativa dela, ela apresenta, não toda, mas apresenta a complexidade da situação, né, da escravização, da colonização, do encontro entre esses povos todos, enfim, da exploração dos povos. Então, e aí tanto apresenta a multiplicidade de povos e culturas africanos, uma parte dessa multiplicidade, né? Os conflitos internos a esses povos, de certa maneira, claro que, como eu estou dizendo, né, já a partir desse momento em que isso se dá numa estrutura dominada pela mercantilização europeia, mas apresenta uma certa complexidade da colônia, né, do Brasil colônia, tipo, de lugares diferentes com estruturas diferentes, né? A diversidade dos trabalhos das pessoas escravizadas, tudo isso ela vai apresentando, né? Então, não é uma narrativa, por isso tem 1000 páginas, não é uma narrativa assim que simplifica, Simples. né? Não é simples. Ela não simplifica nada. E também aí, como a gente estava falando, a personalidade da personagem principal, da protagonista, né? Também é complexa, né? E é complexa a um ponto, né, de que, como ela participa, enfim, da Revolta dos Malês, como ela tem uma relação de ajudar outras pessoas escravizadas quando está aqui no Brasil, tudo, é estranho que ela, de alguma maneira, participe do comércio lá de volta à África, que se torne uma sinhá,
né, que assume um lugar de poder, enfim, de opressão. Então, é complexo mesmo, é estranho mesmo. Mas eu acho que, embora a Ana Maria não diga isso, ela diz só, bom, nós somos assim, né? Nós somos cheios de contradição, ela passa por uma experiência que ela precisa sobreviver, e aí ela vai lidar com isso da melhor maneira que ela encontra, negociando as coisas e tudo. Mas também me parece que a gente pode ler, embora ela não esteja dizendo isso, que apresenta esse risco mesmo da situação do oprimido, que é, de alguma maneira, ao ganhar o trânsito, né, pelos poderes constituídos, de também assumir um lugar de opressão, né? Então, isso é uma coisa que aparece, né, como a gente falou da Lélia Gonzalez, né, o processo de embranquecimento, que a Lélia diz, bom, eu me dei conta de que a educação que eu tinha e a academia me fez ter um processo de embranquecimento. De certa maneira, né, é um processo de ocidentalização que acontece com a personagem principal, né? Ela se torna uma mercadora, né? Ela é também, né, formada assim. Não é uma questão de ser bom ou ruim, é uma questão de entender em que mundo que ela é formada. Mas, ao mesmo tempo, ela é a voz, e aí nisso ela é inteiramente fiel à tradição da sua origem, né, a sua tradição originária, ela é a narradora de tudo isso, né, e de todos esses aspectos sutis, enfim, da religião, né, muito forte, assim, como que ela vai narrando, tanto, né, na sua primeira experiência da infância na África, depois como aqui também, né, em Salvador, no Maranhão, as diversos modos de a religiosidade de matriz africana ser vivida, os diversos grupos, né, que se formam. E aí, nesse começo lá, tem essa história, né, já no começo, né, esse ataque que é feito à família dela, que no momento são mulheres e crianças, né, a avó, a mãe e as crianças, é um ataque feito por homens, e eles atacam principalmente quando eles percebem a matriz da avó, né? Eles percebem no tecido que a avó tá mexendo, sei lá o quê, eles percebem que ela é de uma certa tradição, que é uma tradição matriarcal, uma tradição de poder das mulheres, um poder que é temido pelos homens, que é entendido como feitiçaria, enfim, né? Então eles vêm roubar ali, enfim, estão se apropriando ali daquele lugar, mas se deparam com aquela mulher, com aquela senhora, que começa a orar, a gente diria, né? Mas começa ali a dizer coisas para que a sua ancestralidade a proteja e tudo. E eles temem isso, né? Então tem essa disputa também que está em jogo no livro, desse poder matriarcal e esse poder patriarcal dentro da tradição, das tradições africanas, religiosas. Então, ela, em linhas gerais, realmente ela não procura assim, os caminhos de recorte. Ela realmente procura apresentar de uma forma muito precisa, né? Cada momento, né? Cada etapa da vivência da personagem. Ela não se omite simplesmente fazer um recorte e saltar para o momento, né? Para o momento seguinte. Sim, por isso é uma narrativa tão extensa, né? É um tipo de literatura também, né? Que é essa. E que, como eu estou te falando, por um lado, essa literatura pertence, como o cara fala na entrevista,
pertence a momentos de vanguarda, contemporânea e tal, sei lá o quê, né? Por outro lado, ela pertence a um gênero de romance de formação, que é essa história de contar a vida da pessoa, né? Como é que ela vai se formando, blá, 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 que é um tipo de literatura clássica do mundo ocidental, assim, né? Grandes nomes e tudo. E por outro lado, ela ela está fazendo uma coisa de oralidade, porque a mulher está contando, né? E é essa oralidade da anciã que vai passar para o filho, né? Esse conhecimento que passa por muitos aspectos, como você está dizendo, não é recortado, é um conhecimento que passa sobre aspectos muito múltiplos, assim, né? De certa maneira, também, esse filho, ela nasceu em Benin, na África. O filho nasce no Brasil, né? Então, o filho é o Brasil que é filho dessa África, né? Assim, e é o Luiz Gama, que ela escolhe ali como personagem, né? Então, um abolicionista, um homem negro que tá pensando na construção de uma nação livre, justa, né? E tal. E essa mãe África vai falar de como ele chegou ali, né? Ao narrar a vida dela, ela tá narrando como que o Brasil chegou a ser Brasil, né? Com esse projeto de Luiz Gama, né? E todas as contradições que estão em jogo nessa formação, né? E acho que por isso é bem importante, assim, né? Eu quero terminar de ler para poder. Dizem que o finalzinho, assim, ela fala, enfim, faz ainda muitas descrições e tal, mas vamos tentar, né? De qualquer maneira, é isso, né? Uma experiência de uma literatura que vai contar a história a partir de outro ponto de vista. E esse outro ponto de vista não é chapado, né? Não é absolutamente linear, ele é complexo, ele é contraditório, ele é cheio de nuances, né? E ela traz um material ao qual, em geral, a gente não tem acesso, né? Sobre as religiosidades, né? Sobre as diversas matrizes religiosas, as suas adaptações ao Brasil, a esse ambiente colonial aqui no Brasil, sobre a revolta dos malês, sobre a África, né? O ambiente lá, sobre o mercado no Atlântico, né? Como é a influência dos ingleses nessa negociata toda. Enfim, é uma série de questões, né? Os europeus, né, e prioritariamente os ingleses, mas também, enfim, portugueses, franceses, trocavam, né, ao comprar pessoas que muitas vezes eram capturadas por outros povos do próprio continente africano, muitas vezes, não sempre, mas eles pagavam, na maior parte das vezes, com armas, para gerar outros conflitos, né? Essas armas que apareciam como sendo Por que tu tá pedindo para... Ana, tá ligado o microfone. Às vezes quer me logo, né? Porque haver alguma mudançazinha, né? Mas qualquer coisa, eu peço um projeto, é só pedir a Ana e a gente pede o não percebeu. Eu acho que ele já tem. É o lado dono da Oca. É. Tá seu Eu tô só terminando a aula, microfone. tem aqui o ponto ali. Mas eu tô terminando aqui uma aula já 4 horas. Aí eu tô só terminando a aula aqui já. Termina 4 horas, 4 horas também. 4 horas hoje. Já bati lá, 4 horas. Microfone ligado, Aninha. Ai, mulher, desculpa, pelo amor de Deus, eu me confundi. Desculpa.
Não tem problema, não. A gente ficou aqui esperando, ouvindo aí as questões. A vida cotidiana também é complexa, né? Não é só a história do Brasil. Mas é isso, então. Você estava falando, né? Exatamente sobre o papel envolvendo todos os personagens, todos os atores. Não, eu estava falando da questão das armas, né? Porque isso me chama a atenção. Como que essa troca por armas, né? Os comerciantes, sobretudo ingleses, ao comprarem as pessoas para serem escravizadas, né? Eles muitas vezes trocavam por armas, estimulando, então, o aumento da guerra, né? E, enfim, a destruição maior dessa guerra, que parecia, para aqueles que negociavam, certamente, como uma possibilidade de ter mais poder no seu território, né? Sim, vou estar mais armado, menos gente vai querer brigar comigo, né? E, no fundo, a gente ainda vive isso, né? Isso que é terrível assim, de perceber. Eu fiquei pensando muito na questão do tráfico, né, da organização do tráfico mesmo, hoje em dia, tráfico de drogas ilícitas, como isso se dá dentro das comunidades, dentro das favelas, das periferias, né, e como muitas vezes é óbvio que você tem o Estado que mata um monte de gente, né? Mata a juventude negra e tudo mais, mas você tem também a própria juventude negra, que faz parte do tráfico, se matando também, né? Então, e como que se dá, de certa maneira, numa estrutura semelhante, né? E aí a gente diz, né, bom, mas eles, né, os traficantes fazem guerra e tal, e fazem mesmo, né, facções, tudo isso, mas isso está dentro de uma estrutura mercantil maior, porque não se produz determinadas drogas dentro das comunidades, não se produz armas dentro das comunidades, né? Então há toda uma estrutura de manter essa guerra. A intenção, como no passado, a intenção de expandir território e, em função dessa ação, oferir lucro. Mas dentro de uma complexidade que não se resume só àquele ambiente, né? Está inserido. Exatamente, não só não se resume, né? Não é, de certa maneira, mantida, sustentada, patrocinada por aquele ambiente, né? Aquele ambiente é o lugar da guerra, né? Mas o que patrocina a guerra, o que lucra mais com a guerra, não é aquele ambiente, né? Então, isso é essa estrutura que é, enfim, terrível, né? E que está na nossa história todo o tempo, né? E que gera tanto genocídio, assim. Que mais? Ana, você chegou a ver alguma coisa e sobre o que você ouviu aí na entrevista? Tem algum comentário? Eu comecei a ler esse livro antes mesmo da aula, né? Assim, antes mesmo da oferta dessa disciplina. Então, eu já estava curiosa, porque eu já tinha visto algumas resenhas muito boas, e meu projeto de ler escritoras nacionais fora do cânone mesmo, de negras, e aí eu já tinha baixado esse livro para ler. Aí, quando eu vi que você tinha incluído na disciplina, eu fiquei super animada, né? Mas eu não, realmente, não foi nem pela espessura do livro que me assustou, mas por falta de tempo mesmo, eu acabei priorizando outras leituras e não concluí. Mas, assim, ainda mantenho a vontade de ler ela inteira, a obra toda. Eu acho importante sair um pouco do viés que a gente tem o hábito de ler, né? Autores brancos e europeus, e aí literatura a gente sempre vai para uma linha dos clássicos, e a gente nem sabe por que é que mantém-se dentro daqueles clássicos lá. Sendo que tem coisas que são maravilhosas e que nos representam muito mais, como uma leitura dessas, por exemplo.
e muito o que aprender, porque ela traz muita coisa nova para nossa, que era para a gente conhecer, porque é da nossa cultura, mas não conhecemos, e traz a cultura africana também, muita coisa legal. E aí é isso, gostei da discussão, não consegui acompanhar algumas partes, porque eu acabei aqui quando eu sei que vai ter aula, mas aí hoje eu tinha esquecido, aí eu sempre me lembro de última hora, aí eu não consegui me organizar, eu acabei precisando sair em alguns momentos. Mas eu peguei boa parte da discussão e gostei, e vou ler o livro. Eu não encontrei a referência, mas eu penso, e aí eu vou depois pesquisar isso direito, que a Ana Maria trabalha também com muitas coisas que ela tira da Lélia Gonzalez, sobretudo do livro das festas populares brasileiras, né? Que é uma pesquisa que a Lélia Gonzalez faz sobre os aspectos da cultura africana, das culturas africanas dentro das festas, né? E esse sincretismo que acontece, tudo. E isso aparece também, né? Nas festas que aparecem na narrativa, enfim, como que acontecia e tudo. Tem uma tradição da Casa de Minas, né? Casa de Minas no Maranhão, que é uma casa que existe até hoje, né? Uma casa de tradição religiosa, que existe até hoje, embora hoje já não esteja ativa, né? Não esteja mais como um centro religioso ativo, mas que é de tradição matrilinear também, de mulheres, né? Gerido por mulheres. E ela vai contar, né, no livro, falando sobre isso, dessa história de uma tradição em que as mulheres são vou usar o termo assim, né, são as iniciadas, são as sacerdotisas, né, são as mães, e que isso se contrapõe depois a uma outra tradição em que os homens tomam conta disso, né. E aí eu acho que é interessante. Como a Ana Maria também fala nessa entrevista, né, as tradições religiosas de matriz africana trazem essa pluralidade e um pouco próxima ao que a gente conhece, assim, próxima mais ou menos, mas análoga ao que a gente conhece das tradições politeístas, né, de espíritos sagrados que têm paixões, que têm histórias, né, biográficas e que entram em disputas e se apaixonam, e, enfim, uma série de coisas que estão ligadas à natureza, né, também, que é muito forte ainda na nossa cultura, ainda não, é muito forte na nossa cultura, e muitas vezes a gente desconhece, né, as suas origens. Então, acho que isso também é um super ganho, assim, né, do livro. Enfim, não sei, eu penso que talvez a apresentação dessa complexidade, sobre a qual a gente vem falando, né, possa ser, em algum nível, perigosa se for assimilada ao tipo de discurso negacionista que a gente vem enfrentando, assim. Mas, por outro lado, acho que pode ser o contrário até. Tá. Assim, eu diria que pela própria condição, e ela nesse último vídeo que você encaminhou, ela deixa até bem claro em se colocar e contribuir de uma maneira que possa efetivamente ser uma discussão positiva, né? Trazer elementos não seria uma questão simplesmente assim, vamos
colocar isso aqui e deixar isso de lado, esconder. Não, ela propôs, pelo que eu entendi, né? Ela propôs uma discussão positiva, né? Se observar nesse aspecto, mas apresentar mais argumentos, né? Até de forma que a pessoa possa fazer uma construção de um pensamento adequado. Assim, foi a leitura assim que eu pude fazer, né? A percepção que eu tive no discurso. Eu concordo com você, Clécio. Eu acho até que a posição que ela expõe sobre a polêmica aí do Monteiro Lobato é interessante, porque ela vai afirmar, né, que a gente pode considerar o Monteiro Lobato um autor racista, que tem elementos tanto na sua literatura quanto nas suas cartas para considerá-lo racista, mas ela não fala, não é para ler Monteiro Lobato, né, que é um pouco o que algumas pessoas defenderam, não é a posição dela ali, pelo menos nesse vídeo, né? Ela vai dizer, não, precisa ter um outro discurso que discuta isso, né? Se você for apresentar isso para criança, você precisa ter, né, de conversar sobre racismo, né? Não dá para simplesmente apresentar e fingir que aqueles elementos racistas não estão presentes, porque isso vai ter consequências que é a manutenção do racismo, né? Se você vai apresentar e pode-se pensar, bom, pode ser interessante apresentar, é um autor que forma, né, grandemente a nossa cultura, que aparece, né, na televisão, que está, enfim, no cânone mesmo da literatura brasileira, infanto-juvenil, eu vou apresentar e vou discutir o que está ali, né? Isso, na verdade, deveria ser para qualquer coisa que você vai apresentar para as crianças, né? Quer dizer, porque o fundamental, né, na educação literária é a gente poder perceber que as coisas são complexas, que você tem em que interpretar aquilo que está sendo dito, que você pode discordar, que você pode concordar, que você pode, enfim, pensar de outras maneiras, né? Então, acho que isso... Recordando a frase introdutória da Lélia, estudar é ampliar horizontes. Eu acho que foi muito feliz assim, em sequenciar, viu, porque traz a possibilidade de remeter. Ora, a pessoa está numa discussão aqui e já recorda de uma frase que foi colocada lá no início, já de uma outra autora, de outra autora, no caso. Eu acho muito pertinente assim, esse lançar mão desses argumentos. Amplia horizontes. E ela não foi discutir se o horizonte ele estava mais ao leste ou estava mais ao oeste. Horizonte, né? Vamos dizer assim. Essa possibilidade é dada pelas próprias autoras, né? Desse diálogo entre seus textos, entre suas obras, entre suas falas, né? Seus projetos assim, de trabalho. E eu acho que isso é muito legal, né? Foi a primeira vez que a gente se permitiu fazer isso dentro da filosofia da UFCA, né? E, enfim, com muitas falhas, é óbvio, porque a gente não conhece bem, né? Essas autoras, esses textos, e estamos aprendendo juntos, mas elas trazem isso, né? E aí de maneiras diversas, né? Então a gente tem discursos que vão trazer questões muito próximas, né? Porque é esse lugar da mulher negra no Brasil, né? Essa vivência e aí isso se amplia, né? Se ramifica para muitas questões e que são trabalhadas de maneiras muito diversas. Eu tenho um tipo de discurso como o da Lélia que a gente trabalhou, que é um discurso militante, embora seja bastante teórico, enfim, ela vai, né, citar Lacan, fazer referência à Revolução da Nicarágua e tal, mas ela está fazendo isso num seminário feminista, e ao mesmo tempo a gente tem a literatura da Carolina, que é uma literatura testemunhal, como se diz, né? Ali, pelo menos no Quarto de Despejo, bem explicitamente testemunhal, mas cheia de reflexão também. E aí a gente tem a Conceição Evaristo com os contos super
dentro do nosso mundo urbano contemporâneo, né? É uma literatura que muda os sujeitos e a voz dos personagens, mas que, enfim, tá próximo de um tipo de narrativa que a gente conhece, que a gente domina. E aí a Maria Firmino, que vem lá do século XIX, mas toda essa gente se conversando. Aí agora, isso também é um aspecto que eu queria chamar a atenção, né? A Ana Maria está fazendo uma narrativa, que é uma narrativa de uma mulher que está narrando no final do século XIX a sua vida, mas a linguagem dela e até muitos modos como essa mulher estrutura a reflexão sobre as questões que ela está vivendo são do século XXI. Né? Ela não usa uma linguagem. Né? A gente leu a Maria Firmina, a gente viu como é uma linguagem do século XIX, né? Ela não usa a linguagem do século XIX, ela usa a linguagem do século XXI. Por quê? Porque ela está fazendo essa reescritura disso que ela encontrou, né, como manuscrito, né, supostamente. Então, ela está aproximando isso da nossa linguagem, das nossas questões, do debate que tem acontecido. Né? Esse livro já tem alguns anos, né? Acho que tem 10 anos, mais de 10 anos, se não me engano. Então, ele também não está no debate. Foi 2007. 2007. Então, tem 13 anos. Então, ele não está no debate agora, né? E, ao mesmo tempo, muitas das coisas que estão sendo debatidas agora, a gente tem vê aparecerem no livro, né? Então, 2007, ele é antes dessa proliferação de discursos negacionistas sobre a escravização, né? Sobre racismo, enfim. Então, até esse perigo que eu falei, ele é anacrônico, né? Porque ela escreve isso antes disso tudo proliferar, assim. Enfim, mas são autoras, então, que estão em diálogo. E a gente vai ver que, no caso da Jarid, ela também vai fazer uma ficção histórica, né? Uma mistura entre ficção e história. Ela vai pegar alguns dados históricos sobre Dandara e vai ao mesmo tempo, criar outras coisas, né? É uma literatura considerada infanto-juvenil, nesse caso, né, desses textos dela sobre as mulheres negras e tal. Ela tem também outros livros, não sei qual que você comprou, Ana Paula, se foi o Redemoinho? Foi. Então, o Redemoinho, por exemplo, ele é ambientado aqui no Cariri, né? Então, ele tem uma narrativa contemporânea, ambientada no Cariri, enfim, é outra dinâmica, né? Mas nesse também, eu escolhi esse por causa dessa história da mistura entre história e ficção e por estar se tratando de uma outra mulher negra, né, como a Maim, que faz parte da nossa história, lendária ou não, e que não é ouvida, né? Essas mulheres que não são ouvidas. Eu acho que vocês conhecem o Samba da Mangueira, daquela história. Ai, como é o nome? Peraí, só um instante. Tá. Vamos terminar com esse samba. Peraí, só um segundo, tá? Eu vou tirar o meu microfone, que eu acho que é isso que deu problema aquela hora. Tá falando Dona Ivone Lara? Eita, nem ouviu, Clécio. Camila? Ela tá sem microfone agora. Ana, será que ela tá falando Dona Ivone Lara? Sei, vamos ver. Vai mandar pra gente. Oi. Você tá tentando. É Dona Ivone Lara? Era ela que você estava mencionando?
Pronto, achei. Deixa eu botar aqui. Brasil, chegou a vez de ouvir as Maria. Não. Não dá certo, né? Vai terminar agora. Calma aí. Camila, estão me chamando e eu não posso demorar mais, não. Camila. Vou bater? Mas é esse. Chegou a hora de ouvir as Marias, Maís, Marielles, Malês. Se vocês olharem... só escuta só isso. Sim. Se vocês olharem a letra desse samba enredo, vão aparecer essas personagens, né? A Maís aparece logo na primeira frase, depois aparece Dandara, para falar dessa história que nunca foi contada a partir dessa perspectiva. Então, é isso, né? Vejam esse clipe depois, se vocês puderem. O Samba Enredo da Mangueira, de 2019. O link, Camila, para eu copiar? Porque aí eu assisto assim que eu cheguei em casa. Sim, não deixe... você está no trabalho? Eu tô. Caraca. Aí já estão me expulsando, porque só tem eu aqui na obra. Aí tem que bater... Eu já bati o ponto. Sim. Pois está aí o link. Vejam essa versão, porque tem a letra. Aí você consegue acompanhar e perceber. Camila, eu pensei que... Um abraço para vocês, viu? Obrigada. Valeu. Quando você falou, Camila, eu pensei que era compositora, por isso que eu estava falando, mas você estava já se referindo à canção. Aí por isso eu falei, aí eu mencionei, disse, é a Dona Ivone. Aí eu sim, eu não estava ouvindo, porque eu tirei o microfone e ele ficou... ele não estava ligado, e daí eu não consegui ouvir. Mas... é um dos grandes nomes da composição, né? Sim, Dona Ivone Lara, sim. Mas você já estava se referindo à própria canção. Porque essa canção faz esse jogo uma história que não é contada, né? Que precisa ser contada, né? A partir de outra perspectiva. Então é isso, e aparecem essas personagens. Tá bom? Obrigada, Clécio. Até mais. Vai encerrar a gravação, Camila? Eu vou botar a gravação lá no Cigar. Vou encerrar agora. Cadê? Como é que faz? Espera aí, só um instante. Aqui.